E aí pessoal, beleza? Estou fazendo essa videoaula aqui para ajudar a turma 32213 do Instituto Federal da disciplina de Laboratório de Sistemas Operacionais, ok? Então, se você caiu aí de paraquedas nesse vídeo, não é dessa turma, então provavelmente não vai ter nada de útil aí para você. Agora vamos lá, para a turma, especificamente, vamos lá. A gente entra aqui no ambiente virtual de aprendizagem, eu vou estar falando aqui sobre as atividades que estão pendentes aí para vocês desenvolverem, para a turma portadora de diploma e para todos os demais, certo? Então você faz o login aí no Moodle, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Laboratório de SO. Clicando nela aí, tem todo o material aqui que eu já passei aqui para vocês anteriormente, tá? Aulas SO, LSO atualizado até dia 6, né? Então aqui estão os nossos slides aqui, são 159 slides aí com as nossas aulas, tá? Vou deixar ele aberto aqui numa nova guia aqui, tá? Que a gente vai precisar, beleza? O conteúdo tem várias informações aí, ó. Tem um artigo interessante aqui de modelo de redes, né? Então assim, a gente está vivendo em um momento aí do coronavírus, tá todo em inglês aqui, mas eu acho que vale bem a pena aí quem tiver interesse. É um modelo de redes, um modelo epidemiológico, tá? Eu vejo gente fazendo projeção aí de quanto que vai ser contaminado no Brasil, fazendo regra de 3. Pô, pessoal, isso aí não dá, tá? Então esse artigo aqui explica passo a passo como que funciona aí o modelo epidemiológico, tá? Vamos lá, a sessão que a gente vai estar trabalhando, pessoal, é essa sessão aqui, sessão 2, aulas não presenciais. Todo o material que for... Aqui tem os dois recados aqui, a Arielle passou, já me mandou o e-mail, tá no grupo, tá? O Ciro ainda não, tá? Eu acho que nem no grupo aqui do WhatsApp ele tá. Então, Ciro, se você ver esse vídeo aí, entra em contato comigo aí, manda e-mail, vê aí o que você faz, ó, manda o WhatsApp aí nesse número, tá? Todo o material aqui desse período de aulas não presenciais eu vou colocar aqui, tá, pessoal? Na seção 2. Então tem aqui o capítulo 3 aqui do livro do Tannenbaum, Gerenciamento de Memória, que é o conteúdo que a gente vai estar trabalhando, tá? Gerenciamento de memória é o capítulo 3, são 56 páginas, não é muita coisa. Eu sei que se todo professor falar que não é muita coisa, no final das contas dá muita coisa, né? Mas isso aqui realmente não é, vale a pena a leitura. Leia aí, são 21 dias de aulas suspensas, né? Lê aí 3, 4 páginas por dia, uma sessão aí por dia, vai dar tudo certo, tá? Slides das aulas não presenciais. Aí eu montei uns slides aqui das aulas não presenciais aí, gerência de memórias, tá? Falando aqui um pouquinho, aí de uma forma mais enxuta que o Tannenbaum, tá? Mas é basicamente a mesma coisa ali do capítulo, de uma forma mais enxuta. E aí as duas atividades, né? A lista 01 e a lista 3. As duas estão para entregar aí até dia 22. No sistema aí, se não me engano, tá para dia 24. Acho que dia 23, meia-noite, ele encerra, tá? Não permite mais enviar. Então eu vou dar uma olhada aqui primeiro na lista 1. A lista 1 é só para portadores de diploma, tá? Eu vou colocar aqui nos comentários em qual momento aí eu vou começar a falar da lista 3 aí. Aí quem quiser já avança o vídeo aí, tá? Então lista 1. Vamos dar uma olhadinha nela aqui. Tá. Até agora ninguém enviou, né? Mas não tem problema. Também coloquei hoje ali, né? Vamos lá. Lista de exercício 01. Vamos lá que eu mesmo não lembro o que eu pedi nela aqui. Vamos abrir ela aí. Tá? Lista 01 da portadores de diplomas. Tá. Ok. São 8 exercícios. Vale um ponto, tá? É importante saber, ressaltar aí. Vale um ponto. A minha metodologia, eu faço 5 atividades, cada uma vale um ponto e uma prova valendo 5. Se essa aula não presencial perdurar aí por mais tempo, vamos fazer então essas listas, cada lista vai valer 2 pontos e vai ser a N1, certo? Vai ser só lista de exercício. Então vamos lá. Primeiro, as duas principais funções do sistema operacional, é só olhar nos slides, tá lá a resposta. 6 sistemas operacionais, 4 padrão Unix, tá, pessoal? Então, por exemplo, o cara vai falar assim para mim, Linux, aí Ubuntu, Debian, é tudo a mesma coisa, tá, pessoal? Então,
Se você falar para mim Linux, Ubuntu, Debian, Slackware, você falou para mim um sistema operacional só, tá? Você falou aí distribuições distintas de um mesmo sistema operacional, tá? 4 padrão Unix. Vamos lá, eu acho que nos slides tem resposta aí também, tá? Ah, abriu esse negócio aqui, não era para abrir. Vamos lá. A lei de Moore afirma que o número de transistores dobra a cada 18 meses. Isso equivale a um aumento de quantos por cento ao longo de 5 anos? Pessoal, isso aqui é batatinha de fazer, tá? Regra de 3, tá? Então, se ele dobra, se ele tem um aumento de 100% a cada 18 meses, ele vai ter um aumento de quantos por cento aí em 5 anos, tá? 5 anos dá o quê? Dá 60 meses, tá? Ou seja, é 100% em 18 meses. Então, 100 está para 18, assim como X está para 60. Então, regrinha de 3 básica, só fazer aí, tá? Eu não vou fazer, não sei porque que abre toda hora esse negócio aí, tá? Eu não vou fazer porque é um exercício avaliativo para vocês, tá? Essa questão aqui é bem legal, tá? É bem... A gente foi, para quem prestou atenção em sala, vai saber a resposta. Em quais situações um computador moderno pode ser utilizado sem um sistema operacional, tá? Não adianta falar a ROM, porque a ROM também é um pequeno sistema operacional ali, tá? Cite ao menos 3 exemplos, e aí eu gosto de ver a criatividade de vocês aí. Cite as diferenças entre as famílias de sistema operacional Windows 3.x. Esse 3.x é o Windows 3.0, 3.1, 3.11, 3.51, tá? É o 3.11 for Workgroups. Então são todos esses, acho que se não me engano, são umas 4 ou 5 versões aí de Windows que foram lançadas aí na versão 3.x. A 9x, Windows 95, 98 Millennium e o NT, tá? O NT é aquele que desenvolveu em paralelo. E aí eu pergunto para vocês, o Windows XP pertence a qual família? Porque o Windows XP ele tem o núcleo dos dois aí. Então se eu fosse dizer aqui o XP, ele pertence a qual família? 3x, 9x ou NT? Tá? Ele tem parte de programação até do MS-DOS aí, tá? O Windows atualmente, a versão 10 aí, está atualizando aí para ficar cada vez mais próximo do Linux, né? Mas eu quero saber aqui sobre o XP. Nos slides, vocês vão... Quem prestou atenção na aula vai saber a resposta disso aí. 6. Detalhe as permissões de um arquivo protegido com RWX, RW-, R-, tá? Então eu comentei aqui com vocês aqui o que é cada grupo. São 3 grupos aqui, tá? Eu vou relembrar aqui para vocês. Isso aqui é o proprietário, o grupo e demais usuários, tá? Não envolve o root, porque o root pode tudo a todo momento, tá? R leitura, W escrita, X execução. Então detalhe essas permissões aí, certo? É só dar uma detalhada nela aí, bem simples também de fazer. Defina processos, threads e sistema de arquivo. Isso aqui nem vou comentar muito, porque isso aqui está no slide de resposta certinha. Só olhar o slide das aulas que vocês vão ter aí o que é um processo, o que é uma thread, o que é um sistema de arquivo. Essa questão aqui. Essa questão também é legal. Em 1959, o IBM 7090 poderia executar 500 mil instruções por segundo, tá? E tinha uma memória de 32 kbps, tá? E custava 3 milhões de dólares. 500 mil instruções por segundo. Então ele tinha um processador aí, tá? 1 Hz é uma instrução, 500 mil instrução, 500 kHz era o processador dele, certo? Compare isso com um computador atual com as seguintes configurações: um processador de 2 GHz, 8 GB de memória RAM e que custa R$2.000. Determine quanto melhor é o atual, multiplicando a razão e tamanho e velocidade da memória. Então, ou seja, quanto mais, aqui ó, 2 GHz, então são 2 bilhões de instruções por segundo, tá? Então, quantas vezes isso é mais do que isso? 8 gigabits de memória. Quantas vezes isso aqui é mais do que isso? E o preço? Quantas vezes isso aqui vai ser menos do que isso, né? Então você vai determinar o quanto esse computador atual é melhor do que esse IBM 7090, certo? E quão proporcionalmente ele é mais barato. Legal, então você vai ter essas proporções aí. Ele é 50 vezes mais rápido, tem tantas vezes mais memória e é tantas vezes mais barato, certo? Agora, o que você vai fazer?
veja que os mesmos ganhos teriam feito no setor de aviação no mesmo período. Então o Boeing 707, entregue em 1959, tinha uma velocidade de 950 km por hora, uma capacidade de passageiros de 180 e custava ali 4 milhões de dólares. Se a aviação tivesse evoluído na mesma proporção da computação, um avião moderno, então, qual que seria a velocidade dele? Né? Você multiplica aqui pelo resultado que você teve aqui. Tá? Você vai dividir isso aqui por isso, aí você vai ter um valor. Aí você pega e multiplica por esse 950 km por hora. Capacidade de 880 passageiros. Compara isso com a memória. E o preço? Compara aí quanto que seria. Então você vai ver um avião aí que voaria... Aí, ó, justamente essa pergunta, né? Quais seriam a velocidade, capacidade e custo da aeronave se ela tivesse os mesmos ganhos de um computador? De forma clara, expresse suas suposições sobre velocidade, tamanho de memória e preço. Então aí você vai ter um avião aí que chegaria a uma velocidade absurda, né? Praticamente uma velocidade de uma sonda interestelar aí, né? Que poderia levar uma quantidade absurda de passageiros e que custaria alguns dólares aí, né? Se for seguir a mesma proporção. Ó. Então, olha só, 3 milhões de dólares e um computador atual 2 mil, né? Então, vamos supor, esse aqui 4 milhões, então ele ia custar um pouquinho mais do que 2 mil reais aí. Um avião que poderia chegar talvez até na Lua aí, em alguns segundos. Certo, pessoal? Então, basicamente é para resolver isso. Então, essa é uma explicação aí a respeito dessa lista 1 de exercícios, tá bom? Aí vocês fazem, pode responder no caderno, ou pode responder no computador mesmo, salvar um arquivo e lançar lá no Moodle, ou mandar no grupo do WhatsApp, e por aí vai, tá? Com relação... essa atividade aqui, tá até semana que vem, vocês podem fazer, se você fizer no caderno, à mão, só bater foto, e pode mandar ali, pode juntar depois num arquivo PDF, ver da forma que ficar melhor para vocês aí, façam, ok? Vamos lá. Voltando ali para o Moodle. Então vamos voltar aqui, ó, Laboratório de Sistemas Operacionais. Eu não coloquei aqui, junto com aulas não presenciais, mas... Cadê a lista 2? A lista 2 já encerrou o prazo, né? Não tem problema. Vamos lá. Atividades não presenciais, lista 3, para todos. Essa lista 3 aqui é para todo mundo, não é só para portadores de diploma, tá? Para todo mundo. Para entregar também até a semana que vem. Teve alguém aqui que já enviou. Vamos ver quem que já enviou aqui. Vamos ver quem já enviou. Aqui tem como ver, ó. Tá vendo? Juliano Alex, ele já enviou. Tá. Quem já enviou, se quiser corrigir depois e mandar de novo, não tem problema também, tá? Enquanto tiver prazo, pode fazer isso. Vamos abrir aí e vamos tentar entender. O que é um processo, quais recursos ele é associado, vou nem comentar, tá no slide a resposta disso. Como um computador de uma única CPU funciona em sistemas multitarefas, isso aí foi explicado em sala, tá? Se não prestou atenção na aula, dá uma olhadinha lá no livro do Tannenbaum, dá uma pesquisadinha aí. Não tenho certeza se isso aqui está no slide, mas também é meio... A próxima pergunta aqui praticamente responde aqui a segunda, né? Diferencie paralelismo de pseudo-paralelismo. Como são chamados os processos que não interagem com o usuário? Tá? Aqueles processos que rodam em segundo plano, em background, né? Como são chamados ali? A gente tem um nome bonitinho para eles. Como se dá a criação e encerramento de um processo? Isso aqui é certeza que está nos slides. Isso aqui também. Região crítica, condição de corrida. Como é possível evitar as condições de corrida, né? Como deve se comportar um algoritmo de escalonamento em um sistema preemptivo e não preemptivo, então, sistemas aí em tempo real, sistemas que vai fazer o escalonamento aí, né? Qual a diferença necessária para algoritmos de escalonamento, para sistemas de lote e para sistemas em tempo real? Então, qual a diferença entre esses 3 tipos de escalonamento? Agora, talvez a questão aí que gera mais dúvida é essa aqui, tá? É a 10. Como eu disse aqui, ó, tem 9 questões aí fáceis e a 10 aí um pouquinho mais difícil. Então, vamos supor que isso aqui
é um mapa, essa figura aqui é um mapa de execução de processos de uma CPU single core. Cada uma dessas tarjinhas pretas aqui é um processo sendo executado. Então eu tenho aqui no ID1, eu tenho o processo 1, ID1, ele inicia aqui nesse instante e morre aqui nesse outro instante aqui, tá? No instante, não me engano aqui, vai ser no instante 5, tá? É onde ele começa e onde ele termina. E aqui começa no 6 e vai até o 10. E aí, assim por diante, tá? Então, aqui tem o processo 1. Vamos chamar ele assim de processo 1. E aqui é o tempo de execução aqui da CPU, tá? Então, 1 milissegundos até 90 milissegundos. É o mapa aqui. Então, o processo 1 entrou, foi processado, aí foi o 8, o 6, o 2 e assim por diante, tá? Esses foram os processos. Agora vamos ver aqui as questões, certo? Questão A. Qual o tempo total necessário e médio para a execução dos processos de 1 a 20, considerando o algoritmo de escalonamento first come, first served? Onde é que está isso daqui? Tá? Isso aí está lá nas nossas aulas. Vamos voltar ali para o... minimizar aqui, ó. Vamos voltar ali para o Moodle. Tá aqui as aulas. Não, tá aqui não. Tá nesse outro slide aqui, ó. Tem 159, tá? Então lá mais pro final, ele explica passo a passo, ó. Isso aqui tudo é sobre o Linux, né? Acho que foi um pouquinho antes disso, né? Tá. Então, mais aqui, fala o que é não preemptivo, tá? Inload, iterativo. Tá? Primeiro que chega, o primeiro a ser atendido. O que é esse algoritmo? Escalonamento não preemptivo. Basicamente, os processos entram em uma fila única e são servidos por ordem de requisição. O processo deve aguardar a sua vez para ser executado e ficará o tempo necessário utilizando a CPU. Ok? Então vamos dar uma olhada aqui. Ó. O tempo total necessário. Então você vai ver qual foi o tempo que esse processo gastou, o tempo que esse processo gastou, esse, e por aí vai, tá? Aí eu acho que a resposta tá até óbvia demais aí, tá? Eu não vou falar, mas vocês vão saber aí, tá? Então, qual é o tempo total necessário, qual é o tempo total para execução de todos os processos, tá? A soma deles, até porque o tempo individual de cada processo já está dando aqui, tá? Começou aqui no instante 20 e terminou aqui no instante 23, tá? Começou aqui no 23, terminou no 24. Então teve 1 milissegundo só que foi utilizado aqui o processo 3, por exemplo, tá? Então vocês já vão saber aí o tempo total que foi gasto aí na soma dos processos e o tempo médio, porque você tem a soma dividido aí pela quantidade de processos, tá ok? Então o tempo total necessário para execução dos 20 processos e o tempo médio, a soma do tempo deles dividido pela quantidade total de processos. A, B. Qual o tempo necessário e médio para a execução dos processos de 1 a 20, considerando o algoritmo de escalonamento Shortest Job First? Tá, então esse aqui é o primeiro que chega, o primeiro que sai, né? Então aqui é o primeiro que chega, o primeiro que sai, você vai pegando pela ordem, que é o primeiro, segundo, terceiro, até o 20º. Esse aqui, o Shortest Job First, vamos voltar ali para as aulas, tá? Ok. Esse aqui, como é que ele funciona? Quando N processos de tempos conhecidos estão disponíveis previamente aqui, né, a ordem de execução é tal que o tempo médio de retorno seja o menor possível, tá? O tempo médio de retorno. Então, ou seja, sempre vai estar na frente aquele processo que tem o menor tempo. Então vamos voltar ali agora para a atividade. Qual o processo aqui que tem o menor tempo? É o processo 3, certo? Que ele gasta só 1 milissegundo. Todos os processos aqui eu tenho tempo conhecido. Então o processo 3 vai ser o primeiro a ser executado. Qual que vai ser o segundo? Provavelmente vai ser esse aqui, né? Aí você pode usar uma reguinha aí para saber aí qual que é, né? Se não me engano aqui vai ser o processo 10, né? Ou 11, é o processo 11, tá? Provavelmente esse aqui gasta aí 2 milissegundos só, tá? Então você coloca ali na ordem ali eles e
Aí você vai saber aí o tempo total necessário para a execução dos processos de 1 a 20, considerando esse algoritmo aqui. Onde é executado primeiro o processo que vai levar menor tempo, certo? É esse aqui. Usando isso aqui, vai somar aí o tempo de cada um, utilizando a mesma regrinha aqui, ó. Então, ó, por exemplo, o primeiro levou 1 milissegundo para ser executado, tá? O segundo vai levar quanto tempo para ser executado? Porque ó, se o primeiro levou 1 milissegundo e esse aqui são 3 milissegundos ou 2 milissegundos, você começa então do 2 até o 3, então 4. Então levou 4 milissegundos para ser executado. E aí você faz toda essa soma e vai dividir pela quantidade total de processos aqui, que é 20. Tá? Dá uma olhadinha lá no slide, tem um exemplo pequeno lá com 4, aqui está com 20. É praticamente a mesma coisa. Letra C. Escreva a ordem do processamento considerando o algoritmo de escalonamento. Então agora você vai colocar a ordem, né? Eu até diria que se você fizer a C antes da B vai ficar mais fácil para vocês, tá? Shortest job first, que é aquilo, você vai colocar em ordem qual que é o primeiro processo que vai ser executado. Ah, é o 3. Qual que é o segundo processo que vai ser executado? Ah, é o 11. O 11 e o 17 aqui, né? Parece que tem o mesmo tempo, tá? Que eles gastam. Aí coloca aqui, ó, em caso de empate, escolha o processo com menor ID. Então 3, 11 e 17, tá? O 11 e o 17 tem empate, mas o 11 tem o menor ID, ok? Isso para o shortest job first. Agora, shortest remaining time next. Vamos dar uma olhadinha agora para entender esse algoritmo de escalonamento. Esse aqui, ó. Uma versão preemptiva da tarefa mais curta primeiro. Com esse algoritmo, o escalonador escolhe o processo cujo tempo de execução restante é mais curto. Quando uma nova tarefa chega, seu tempo total é comparado com o tempo restante do processo atual. Se a nova tarefa precisa de menos tempo para terminar do que o processo atual, isso é suspenso e essa tarefa é iniciada. Então você vai sempre pegar aquele que tem o menor tempo necessário para terminar, certo? Para ser executado. Então vamos supor, ele começou a executar esse aqui, certo? Mas aí entra esse outro processo aqui que é menor, então esse aqui vai entrar na frente, tá? Então a mesma coisa ali, ó. Processo que tem o menor tempo para ser finalizado, ele entra aí na frente, tá? Em caso de empate, escolha com a menor ID, vocês vão ver que é bem parecida a resposta aí, tá? Letra D, considere 4 processos. Tá, agora vamos imaginar que você tem um processo chamado A, um processo B, um processo chamado C e outro processo chamado D. Onde A corresponde às linhas 1, 2, 3, 4 e 5. Então vamos supor que a linha 1, 2, 3, 4 e 5 são threads, tá, de um processo A. As linhas de 6 até 10 são threads de um processo B. As linhas de 11 a 15, threads de um processo C. E as linhas de 16 a 20, threads de um processo chamado D. Ou seja, agora, olha só, porque aqui, se eu considerar que cada processo é um só, cada um tem uma instância só, tem um período de tempo só que é executado, né? Agora, olha só, qual processo consumiu mais tempo de CPU? Eu posso ver aqui primeiro, ó, processo A. Quanto tempo consumiu? Então aqui, ó, começou com 5 milissegundos e aqui 3 milissegundos, né? Ou 4 milissegundos, né? Então 5, 9, aí esse aqui foi 1, 10, aí mais esse aqui, mais 3, né? Ou 4 também. Dá uma olhadinha aí, usa uma régua aí pra vocês aí, joga no Word, imprime, sei lá o que vocês fazem, tá? Vai somando o tempo que cada processo consumiu. Vai somando. Então do 1 até o 5 vai ser o tempo total do A. Do 6 até o 10 é o tempo do B. Do 11 ao 15 é o tempo do C e do 16 ao 20 é o tempo do D. Certo? Você faz a soma e você vai ver qual processo consumiu mais tempo de CPU. Agora, considerando o escalonamento garantido, quanto tempo cada processo teria direito ao uso da CPU? Vamos lá para os slides da aula, tá? Chaveamento circular, ó, você vê, foi bonzinho com vocês, não cobrei isso, né? Prioridades, combinado, papapá, escalonamento garantido. Esse aqui é o seguinte, ó. Para N processos, cada um receberá
um N-avos do tempo de CPU. Então, no caso aí, são 5 processos, são 4 processos, né? A, B, C e D. Então, é 1/4 do tempo da CPU, certo? Aí tem um cálculozinho aí, ó. Tá bem explicadinho aí para vocês, ó. Aí você tem aí, você vai ter o F igual a H sobre T dividido por N, é o fator que determina se o processo usou mais, papapá. Se um processo tem F, usou metade do tempo justo, tá? Então, você vai ver aí certinho qual é o tempo que cada processo teria direito ao uso da CPU. Aqui ele explica certinho no slide aqui. Então dá uma olhadinha ali, deixa o escalonamento lotérico para lá, tá? Dá uma olhadinha aqui, aí vocês vão encontrar a resposta, é um cálculo bem simplesinho de se fazer também, tá? Dá uma olhada aí, pessoal, qualquer dúvida, manda aí no WhatsApp, manda por e-mail, e a gente vai tentando, na medida do possível, responder a todos, tá ok, pessoal? Então um abraço a todos aí, bom exercício e bom final de semana para todo mundo aí. Esse vídeo eu vou colocar no YouTube, assim que for encerrar o prazo, eu apago de lá, tá ok? Um abraço aí.